Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e seguros nesses tempos difíceis. Bem, esse ano vai ser uma modificação devido a essa pandemia que a gente está passando, esses tempos difíceis, que é sabido de todos, né? E a gente vai iniciar com esse vídeo as aulas de laboratório de Engenharia Química 1, né? Que consiste, na verdade, você reunir os conceitos vistos em todas as disciplinas até agora, principalmente na parte de fenômeno, transporte, termodinâmico e mecânica dos fluidos, tá certo? Quem vai nos acompanhar nesse desafio desse Lab 1 é o professor Ricardo, a professora Letícia, o professor Marcelo, o professor Luiz Mário e eu, o professor Lúcio. Bom, assim que vocês entram no deck, né, no prédio do deck, no bloco D90, a gente vê aqui um showroom, né, de vários equipamentos. Esses equipamentos nada mais são do que tipos de bombas. Essas bombas, qual é a finalidade dela? De você fazer transferências de fluidos, tá certo? Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês que existem diversos modelos mecânicos, né? Desenhos mecânicos. Então, por exemplo, dá para perceber que essa bomba aqui em aberto, ela não é utilizada, é simplesmente uma bomba, um equipamento para ilustrativo, tá certo? Ela é desejável quando você tem, por exemplo, fluidos, não é? Fluidos bastante viscosos, que a gente vai ver isso aí, não é? De alta aderência, né? Aqui a gente vai ver um outro tipo de bomba também, chamado bomba de engrenagem, né? Bomba de engrenagem, tá certo? Aqui a gente vai ver um outro tipo de bomba que chama também bomba de deslocamento positivo, tá certo? E aqui também a gente vai ver aqui outro tipo de bomba bastante comum nas indústrias, que é a bomba centrífuga, tá? Aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, aqui de um rotor, né? Aí a pergunta que vem, a pergunta que sempre não quer calar, seria, olha, por que motivo existe tanta diferença de projetos mecânicos para transportar fluidos? Muito provavelmente, e provavelmente né, que os fluidos têm propriedades diferentes. Então, a gente vai demonstrar, através de 3 experimentos básicos, né, como determinar algumas dessas propriedades e como verificar visualmente, qualitativamente, o comportamento desses fluidos. Até daqui a pouco. Então, pessoal, gostaria então de mostrar algumas definições de propriedades de fluidos que está relacionado com esses 3 tipos de módulos que a gente vai ver, que são bastante importantes, e esses conceitos vocês já viram em fenômeno de transporte, tá? Então, apenas para relembrar, a gente vai falar sobre a viscosidade absoluta e a viscosidade cinemática. A viscosidade absoluta nada mais é do que esse coeficiente. O coeficiente entre o quê? O gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento. Então, correto? A outra viscosidade é bastante interessante, que ela leva em conta a propriedade do fluido, né, de ambas as partes, mas também a densidade, a gente cabe lembrar que também é uma propriedade termodinâmica. Está correto? Então, mais um momentinho, eu vou mostrar para vocês as 3 práticas rapidamente do como a gente vai ser desenvolvido. Olá pessoal, então eu gostaria de mostrar para vocês a primeira medida de viscosidade absoluta. Esse equipamento é popularmente conhecido como viscosímetro de bola, também no seu modo técnico, né, dentro da marca dele Brookshield e modelo KF40, tá certo? Ele serve para você então determinar alguns valores de viscosidade para alguns tipos de fluidos. Vocês podem perceber que ele é constituído de 2 tubos concêntricos, né? Um tubo concêntrico menor, não é? Eu vou retirar aqui o termômetro, um minutinho só para vocês visualizarem, e um tubo concêntrico maior. O que a gente vai utilizar para fazer a medida de viscosidade absoluta é o tubo interior, onde a gente vai acrescentar aqui dentro, né? A gente vai colocar aqui dentro, de antemão, um fluido que eu gostaria de saber a sua viscosidade, correto? É necessário também, como eu disse, sempre você saber quais as condições termodinâmicas do meu sistema. E quais seriam nesse caso? Nesse caso a gente está desenvolvendo experimento a pressão atmosférica, então é muito bem conhecido, não é? E também monitorar a sua temperatura. Vocês já viram em fenômeno de transporte que há uma correlação direta entre a viscosidade dos fluidos, né, com a temperatura, tá bem? Bom, devido à simplicidade, não é, e à robustez desse equipamento, é necessário determinar uma constante, essa constante de calibração. Como a gente faz isso, pessoal? A gente geralmente utiliza da água, não é? Que é um fluido universal muito utilizado nas indústrias químicas, né, de processos químicos,
e tem uma quantidade de dados, quantidade de propriedades fluidos, tanto termodinâmica como propriedades como viscosidade, densidade e tensão superficiais, um banco dessas propriedades enorme, com grande variação de temperatura. Então a gente utiliza a água, né, inicialmente nesse equipamento, para você determinar qual é a sua constante, a sua correção, a calibração desse instrumento para você utilizar outros tipos de fluidos, né? Então, para isso é necessário você conhecer, após você fazer essa correção, evidentemente que a densidade da água, né, conhecendo a temperatura você conhece bem, você vai realizar o procedimento que eu vou mostrar em breve como faz. Mas para poder fazer a determinação da viscosidade de um fluido, de uma viscosidade de um fluido que você não conhece, é necessário primeiro você utilizar um picnômetro, tá certo? Para você determinar qual é a sua densidade. Esse picnômetro consiste aqui num recipiente quando você tem muito bem conhecido o seu volume, né? E uma balança analítica que você pega a massa. Então a gente sabe, então, massa sobre volume, você tem sua densidade. Será necessário também a utilização de um cronômetro, por quê? O cronômetro, vocês podem perceber que existe duas marcações aqui dentro, né? Essa marcação a gente vai verificar o tempo, né, que um objeto esférico demora para poder percorrer essa distância. Então, evidentemente, com essas informações, juntamente com a temperatura, vai ser possível, né, fazer a determinação da viscosidade absoluta. Então, pessoal, dando continuidade, então, após você fazer a temperatura do seu sistema, tá certo? Para conhecer exatamente qual é a temperatura do seu sistema, lembrando que essa câmara, com essa câmara exterior, ela será preenchida com água, né? Onde você terá uma fonte externa, que a gente fala aqui um banho termostatizado, onde você terá um controle exatamente da sua temperatura. E esse termômetro aqui ajudará você a fazer a medida da temperatura onde vai ocorrer a medida de viscosidade, certo? Então vocês podem perceber aqui que existe aqui vários tipos de esferas de diâmetro diferente, de materiais diferentes, né? Então o que consiste isso? Olha, essas esferas, elas estão intimamente ligadas ao tipo de equipamento que você vai utilizar, não é? Então, para você fazer a determinação da viscosidade absoluta, com um fluido desconhecido, é necessário você fazer vários testes empíricos. Como é que você faz isso? Você pega o seu fluido, após ter medido a sua densidade, como foi dito anteriormente, né? Coloca um funil, preenche totalmente o seu tubo interno com esse fluido, tá certo? Escolhe dentro dessas esferas a qual que você acha que é interessante para você medir de uma forma precisa o seu tempo para ele percorrer esse caminho, né? E após disso você faz várias medidas desse tempo, né? Dessa velocidade, na verdade, em que o fluido, a bolinha vai percorrer esse fluido aqui. Então você fecha aqui dentro, aqui eu já introduzi uma bolinha de metal, tá certo? Tira todo o ar do equipamento, não é? E faz esse movimento aqui. E começa a observar. A partir do momento que a bolinha cruzou essa primeira linha, você aciona o seu cronômetro. O cronômetro que você começa a registrar, não é? Esse tempo está sendo percorrido pela bolinha, não é? Você para novamente e depois novamente aciona para você ter dois tipos de trajeto. Evidentemente você vai ter vários tipos de erros, né? Os erros sistemáticos e os aleatórios. Os aleatórios fazem parte daquela constante do equipamento, né? Quando você não consegue tirar. Agora, os erros sistemáticos, sim, é necessário você tirar. Então, quais são esses erros sistemáticos? Olha, a posição, não é? Quando o início e o final, você faz a tomada do seu tempo e assim por diante. É necessário você repetir esse procedimento no mínimo umas 5 vezes, né? E seria bastante interessante para você minimizar esses erros sistemáticos, trocar o operador, né? De tal forma para você minimizar o erro da operação, então, correto? A partir desses dados, com aquelas fórmulas já mostradas anteriormente, com os conceitos de fenômeno de transporte, é necessário e possível você determinar com precisão a viscosidade do fluido desconhecido. Olá pessoal, então eu gostaria de apresentar para vocês o segundo experimento. Ele é bastante importante porque ele também está relacionado de uma forma direta em relação ao nosso primeiro experimento, que foi medida de viscosidade absoluta.
A gente vou apresentar para vocês, e vocês já viram isso no fenômeno do transporte, tá certo? O número de Reynolds, que é o número adimensional ligado ao quê? Ao transporte de movimento. Né? O que é o número de Reynolds? De uma forma qualitativa. É a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. E de uma forma quantitativa, ela é dada o quê? Pelo diâmetro, velocidade, viscosidade do fluido, densidade do fluido e viscosidade do fluido. Tá certo? Essa relação e esse balanço entre as forças, ela permite classificar dois tipos de comportamentos de fluidos que a gente vai então visualizar nesse experimento: o comportamento laminar e o comportamento turbulento. Ok? Ok, pessoal. Então é um equipamento muito simples, um módulo muito simples, que consiste o quê? De dois tubos. Antes desses dois tubos aqui é necessário você conhecer o diâmetro exatamente. Para determinar o diâmetro desses dois tubos aqui, existe um equipamento chamado paquímetro, onde você mede aqui, ou você pode colocar uma régua atrás também e saber qual é o diâmetro, né, externo, e por inferência também dado também, você pode determinar o diâmetro interno desses dois tubos, tá certo? Esses dois tubos estão ligados, vocês não conseguem ver, mas está ligado a um reservatório acima, onde tem um fluido, onde será um fluido escoando. O que vai acontecer? Você tem essas duas válvulas onde você vai controlar a vazão. Lembrando que para a determinação do Reynolds é necessário o conhecimento da velocidade. Então, como é que a gente determina essa velocidade? Olha, você vai conhecer a sua vazão volumétrica. Quando você conhece o diâmetro aqui dos seus tubos, é possível você então tirar a sua velocidade média do seu fluido. Você tem de antemão exatamente qual é a sua viscosidade absoluta, tá certo? Então é possível você fazer o cálculo, né, do Reynolds facilmente. Mas o principal motivo, né, a motivação desse experimento é mostrar para vocês, não é, o que acontece quando você faz várias restrições na válvula, provocando velocidades diferentes, para poder visualizar o tipo de escoamento, né, que está ocorrendo, ou um escoamento turbulento ou um escoamento laminar. E aqui é bastante interessante que nesse tipo desse tubo aqui, você tem um estrangulamento. Então, o que a gente gostaria que fosse observado? Que mesmo que você tenha desenvolvido aqui um escoamento laminar, quando você passa por uma restrição, né, ou por algum tipo de obstrução, o tipo de escoamento pode ser alterado. Esse tipo de comportamento, ele pode às vezes ser desejável ou indesejável. Vai depender muito do tipo de operação unitária, né, ou do processo químico que você está conduzindo. A gente vai mostrar para vocês como que funciona isso de uma forma rápida. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, evidentemente, preencher esse tubo com um fluido com viscosidade, densidade conhecido. Por isso, para você permitir calcular o Reynolds. E você vai ter que determinar as suas vazões volumétricas. Com os diâmetros, você vai determinar qual a sua velocidade e a partir daqui você vai visualizar. E como é que vai ser possível essa visualização? A professora Letícia vai injetar para nós alguns corantes, né? E é onde a gente vai tentar visualizar o que está ocorrendo. Eu vou fazer a ligação aqui, acionar uma bomba. Essa bomba aqui vai fazer o transporte desse fluido e vai percorrer esse tipo de fluido. Então pode perceber, vou abrir aqui uma dos meus registros, né, onde eu vou permitir a entrada de água. Vai demorar um pouquinho, porque primeiro tem que preencher lá um reservatório. A partir de preencher o reservatório, isso aqui começa a fluir de uma forma bem mais constante. Pois então, o primeiro detalhe do equipamento é você fazer uma medida da vazão volumétrica utilizando então um recipiente, uma balança e um cronômetro, tá certo? O que é interessante? É você fazer regular, uma vez que o diâmetro dos dois tubos são iguais, é interessante você regular o mais próximo possível a vazão, ou seja, a velocidade desses dois fluidos, tá correto? Após você fazer esse procedimento, qual é o próximo procedimento? Uma vazão volumétrica bem baixa, tá certo? A gente vai introduzir um corante. Por favor, professor. Vai introduzir um corante que demora um pouco, né? Ele vai percorrer tanto esse tubo como o tubo sem restrição. Assim, acho que vocês estão vendo aqui, não é? Então, o que a gente percebe? A necessidade de você fazer uma comparação visual entre os dois tipos de escoamento.
percebe-se com uma vazão bastante restrita, tem predominância de um regime laminar. E onde a gente pode verificar isso de uma forma macroscópica? Através dessa restrição. Você pode verificar que não há diferença do padrão de comportamento do fluxo nessas dois tipos de vazão. Então eu vou reduzir um pouquinho mais a minha vazão, de tal forma para tentar promover uma transição do rendimento laminar com turbulento. Por favor, professora. Então perceba que vem laminar, olha o que acontece aqui, de uma forma bem rápida, né? Você passa do regime laminar para um regime turbulento. E do outro lado, como não há restrição nenhuma, né? Durante o percurso do fluido, você tem simplesmente um regime laminar. Evidentemente, a partir do momento quando você vai abrindo, né? Abrindo mais os seus registros, a vazão vai aumentando mais. Por favor, professora, você não percebe, né, mudança alguma desse padrão. Então, esse experimento é um experimento mais qualitativo do que quantitativo, mas simplesmente para vocês terem uma ideia, uma noção do que realmente, como é que a gente pode diferir visualmente o comportamento de fluidos. E o comportamento laminar de fluidos, ele é bastante importante você conhecer devido às várias operações unitárias que uma indústria química exige. Ok, pessoal. Então, dando ainda continuidade aos nossos experimentos que está focado para a mecânica dos fluidos, ou também a gente pode denominar transporte de movimento, tá certo? A gente vai fazer uma aplicação direta da equação de Bernoulli. Esses conceitos, com certeza, vocês já viram no fenômeno de transporte, e a gente vai tentar, de alguma forma, transformar essa equação, ou pelo menos esses conceitos, utilizando um aparato representativo, né, um esquemático, de tal forma que a gente possa fazer a aplicação da equação de Bernoulli e também ver alguns tipos de inconsistência nesse tipo de modelagem. Tá correto? Então a equação de Bernoulli é dada por essa equaçãozinha aqui descrita no quadro negro, né? E ela foi determinada, deduzida a partir dessas 4 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Escoamento laminar, fluido incompressível, sem viscosidade e também o escoamento irrotacional. Evidentemente, essa questão do escoamento laminar ou turbulento que a gente acabou de verificar no experimento anterior de Reynolds, tá certo? A gente pode fazer o controle dele conhecendo exatamente a sua vazão, né, volumétrica e com a área da sua tubulação você consegue determinar qual é a sua velocidade. O fluido incompressível, então a gente vai utilizar, por exemplo, a água. Qualquer líquido é considerado um fluido incompressível. Lembrando que, como a densidade aparece aqui, é muito importante você saber qual é a temperatura do fluido que você está utilizando ali dentro, tá certo? Aqui a gente tem também uma coisa bastante idealizada, que é um fluido sem viscosidade. Então, isso a gente sabe que não é o nosso caso, principalmente em termos de processos reais, tá certo? E aqui também outro tipo de comportamento, que é o comportamento de escoamento irrotacional, tá correto? Então, para poder a gente avaliar a viabilidade da aplicação dessa equação, a gente vai desenvolver o seguinte experimento. Bom, esse experimento consiste, ele é bem representativo. Ele consiste, então, num cilindro, onde você conhece muito bem o volume que você vai acrescentar aqui dentro. Existe aqui uma medição, não é? Uma medição linear da quantidade de fluido que você coloca aqui dentro. Evidente, o tipo de fluido que você vai colocar é de seu conhecimento. Geralmente a gente utiliza a água, onde é bem conhecido a sua viscosidade, a densidade. Na temperatura que você vai colocar um termômetro aqui dentro e medir, né? Então essas propriedades do fluido, essas propriedades termodinâmicas, né? Você conhece muito bem. Você pode perceber, não é, que existe aqui uma série de hastes, né? Essas hastes elas vão ser acopladas, né? Acopladas a esse tanque, tá certo? Dessa forma que simplesmente fazendo rosqueando e preenchendo de água, tá certo? E aí depois que você interrompe o seu fluxo aqui. A partir do momento que você libera o seu fluxo, com o cronômetro você vai verificar que você fazer a medida da velocidade de descarga desse recipiente. Então, pessoal, para você fazer a determinação do coeficiente de descarga, a gente vai utilizar desses tubos, né, que você pode observar que tem geometrias diferentes, né, e diâmetros diferentes. Então, percebam, esses 3 aqui primeiro, eles têm o mesmo comprimento, mas com diâmetros diferentes. Esses outros 3 últimos aqui, eles têm o quê? O mesmo diâmetro, mas comprimentos diferentes.
de tal forma então que você vai avaliar, né, o esvaziamento, a descarga desse tanque com esse fluido conhecido em diversos tempos. Evidentemente, cada experimento que você vai fazer, cada corrida experimental, seria interessante no mínimo você repetir por 3 vezes. Né? Então, a partir desses dados, né, que você vai obtê-los, né, então de velocidade e a partir das restrições diferentes, você pode aplicar então a equação de Bernoulli. Quando você vai aplicar a equação de Bernoulli, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar uma certa inconsistência. Por que uma certa inconsistência? Porque a dedução da equação de Bernoulli, né, ela não leva em conta a viscosidade. O nosso fluido real, evidentemente, tem viscosidade. Tá ok? É isso, pessoal.